O Eduardo Bolsonaro participou de um evento, né, quando a gente completou seis meses dos atos golpistas de 8 de janeiro, no sábado. A gente teve o Eduardo Bolsonaro participando de um evento pró-armas na Esplanada dos Ministérios, na frente do Congresso, ali mesmo onde o ato golpista, a tentativa de golpe aconteceu. E o 03, o Dudu do Pendrive, o Dudu Bananinha, chamem como vocês acharem melhor, como é conhecido pelas pessoas, fez mais uma daquelas frases de efeito pavorosas. A fala inteira é horrível, eu tive o desprazer de ver a fala inteira dele, mas a gente separou um trecho que é muito, muito grave. O Eduardo Bolsonaro comparou professores, segundo ele, doutrinadores, a traficantes. É isso mesmo que você ouviu, mas vamos ouvir nas palavras do próprio Eduardo. Preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Talvez o professor doutrinador seja pior do que o traficante Cristina Serra. William, voltamos ao que a gente estava comentando agora há pouco. Veja como o projeto fascista, né, é todo coordenado. Lembra que eu comentei aqui que quando o chanceler foi preso, ele ouviu um agente policial dizendo, olha, tá vendo, nós prendemos professores, porque até então eles estavam prendendo principalmente empresários e políticos, né? E agora vem esse sujeito aí e faz essa comparação completamente despropositada e, mais do que isso, criminosa. Eu, se fosse, novamente, se estivesse no lugar de uma entidade de professores, um sindicato, uma associação, federação, confederação, ou mesmo se fosse professora por profissão, hoje eu estaria preparando uma ação junto com um advogado para entrar na justiça contra essa pessoa, esse sujeito aí, que eu prefiro não falar o nome, que eu não quero sujar minha boca, entende? É isso, a sociedade tem que reagir ao projeto fascista, que está enfraquecido, porém, aí está, mostrando, né, se arreganhando, né, mostrando suas garras e dentes. Aliás, você mencionou, esse evento é um evento público na Esplanada dos Ministérios, um evento pró-armas. O governo não tem política armamentista. Isso era o governo passado, não é mais neste governo, né? Será que esse evento realmente poderia ter sido feito? Fazer propaganda pró-armas, que é uma indústria privada, para ganhar dinheiro, alguém está ganhando dinheiro com isso, né? Mas eu colocaria um olhar mais atento sobre esse evento. Quem patrocina, quem financia, quem montou a logística. Pelas palmas que a gente ouviu, não tinha muita gente. A gente só está vendo o palanque, não está vendo a audiência. Mas a gente ouviu umas palmas aí meio fracas, né? Acabou-se o tempo daqueles eventos enormes do bolsonarismo, porque tinha muita gente apostando no projeto fascista, né? Botava muito dinheiro e levava muita gente. Isso acabou, né? A gente está vendo isso muito claramente. Ainda assim, eu queria muito saber quem financiou isso aí, quem bancou, e se pode um evento desse tipo, né? Porque política armamentista não é política pública. Isso é do interesse de empresas privadas. E ainda mais quando um sujeito fala uma coisa dessa. A consequência disso tem que ser a pena da lei. Ele tem foro privilegiado, ele tem mandato, né? Mas ainda assim, ele tem que responder pelo que fala, né? Nem que seja para incomodar, para que tenha um efeito pedagógico. Mas esse tipo de fala não pode passar em branco. Mas, novamente, o que nos interessa aqui, acho que o foco da nossa discussão, né, é o projeto fascista. Então, não é à toa que ele faz esse tipo de comparação, né, da mesma forma como lá atrás a gente vê no caso da prisão do chanceler, o prazer de prender professores por tudo que eles significam, né? E justamente porque são um setor
que fortemente combateu esse projeto fascista. Perfeito seu comentário, quero te ouvir também, César, mas deixa eu só acrescentar aqui mais um trecho, melhor, de uma reportagem do Globo, que traz mais detalhes sobre esse evento e sobre a fala do Eduardo Bolsonaro lá. Então, de acordo com o Globo, é o seguinte, o filho do ex-presidente também apontou, estou lendo um trecho da matéria, tá, gente? Também apontou ser positiva a vinculação dos atos de 8 de janeiro, olha isso, César, ao movimento pró-armas. Então, ele diz assim, na CPI do 8 de janeiro, vi pró-armas recebendo um ataque e pessoas tentando vincular o movimento pró-armas ao 8 de janeiro. Sabe o que isso significa? Que vocês estão fazendo um excelente trabalho. Oi? Inacreditável. Cara, no meu segundo livro, que chama Tempestade Perfeita, eu utilizei um termo que é teocracia miliciana, para dizer a respeito do que estava se formando sob a égide do bolsonarismo. E eu fui muito criticado. No sentido de dizer que eu estava exagerando, no sentido de dizer que não era bem por aí e tal. Se vocês pegarem essa fala do Eduardo Bolsonaro, tem 3 aspectos fulcrais aí. Primeiro, ele fala, as armas nos unem, abre e fecha aspas, tá? Só para deixar claro que eu não é uma interpretação minha. Tá? Literalmente ele disse isso, as armas nos unem, abre e fecha aspas. Em seguida, ele faz essa fala dos professores que a gente acabou de assistir, comparando professores com traficantes. E, por fim, ele utiliza a Bíblia, pasmem, para falar que as mulheres têm que ser submissas aos homens. Ele diz isso dessa forma, dizendo que tem uma frase que eu gosto muito, que é que a mulher tem que ser submissa ao homem, e aí ele segue para tergiversar, dizendo que as pessoas não estudam e não entendem o que isso, em última instância, significa. Essa fala que a gente viu tem esse contexto inteiro daquilo que eu chamo de teocracia miliciana. O uso da força, as pessoas se unindo através das armas, combatendo os professores, que, como a Cris Serra, de forma muito eloquente, colocou, são as pessoas que seriam capazes de, através da cultura, sabe, de promover algum nível de instrução junto à população brasileira, são combatidas. Não por acaso o bolsonarismo elegeu como inimigo número 1 o Paulo Freire, que é o pedagogo mais genial da história da humanidade, não só do Brasil, que é uma pessoa que fala de uma educação libertadora, que é uma pessoa que fala a respeito de trabalhar com as pessoas para que elas sejam capazes de identificar os seus processos de opressão. Você viu o que o Bolsonaro diz aí? Quando ele termina a frase dele, dizendo que os professores doutrinadores são tão perigosos porque eles veem processos de opressão em todas as relações. Esse é o medo deles. Porque se essas pessoas aprendem a identificar que o atual modelo de sociabilidade do Brasil tem como base um legado histórico e cultural do que foi Brasil colônia e Brasil império, é óbvio que o material humano, Vivian, para que a extrema-direita trabalhe, fica reduzido. Se as pessoas passam a questionar aquilo que elas vivem, elas passam a questionar racismo, elas passam a questionar homofobia, elas passam a questionar misoginia. E isso interessa para a extrema-direita nacional, porque eles fazem política com base no ódio. A plataforma que eles utilizam é o ódio, e é esse tipo de parâmetro segregatório. Então, essa fala do Eduardo Bolsonaro é muito sintomática, porque em questão de 9, 10 minutos, acho que a fala toda não tem muito mais do que isso, pelo menos o trecho que eu assisti, é uma síntese perfeita dessa teocracia miliciana, desse projeto neofascista a qual a Cris Serra se refere, que o bolsonarismo quer incutir no Brasil. Antes de passar a bola, deixa eu só aproveitar e falar com os professores que estão acompanhando a gente agora. A gente trouxe como o tema principal hoje, aqui no início do programa, né, a morte. A gente pode até, de certa forma, chamar de assassinato, porque ele tirou a própria vida, mas foi provocado, né, o ex-reitor da Universidade de Santa Catarina por um processo absolutamente injusto, que agora a gente tem aí a decisão do TCU. E a gente está falando agora também de uma fala absurda de Eduardo Bolsonaro comparando os professores brasileiros a traficantes. Então, a gente queria chamar você, professor, que está aqui junto com a gente quer ouvir vocês. O que vocês acham dessas duas situações? Acho que é um momento para a gente trazer os professores que nos acompanham aqui para o ICELE. Então, eu gostaria de pedir que vocês nos enviassem vídeos, por favor, para o nosso WhatsApp,
O número está aí para vocês, 11 941 72 8439. O vídeo ali naquele formato na horizontal, 15 segundos. E ao longo do programa inteirinho de hoje, a gente vai colocar os professores para conversar com a gente e com a nossa audiência. Fazer só 2 destaques, Vivian. O primeiro deles é que não é coincidência, é método. Atacar a educação dos professores não é uma escolha aleatória. Podia ter atacado enfermeiro, padeiro, atacou o professor porque é método. O ataque do bolsonarismo à educação é um método contra a civilidade, contra a civilização, contra tudo que a gente conhece, tudo que a gente tem de mais caro, que é o acesso à educação. Para o bolsonarismo, o acesso à educação é ruim. Quanto menos as pessoas se educarem, em especial formalmente, nas escolas, com professores, é pior. Porque eles podem disseminar teorias que fazem nenhum sentido. Terra plana, que o golpe de 64 foi uma revolução. Para o bolsonarismo, quanto menos as pessoas se educarem, melhor. E um outro trecho que eu acho importante destacar é que o Eduardo Bolsonaro escolhe quem é professor doutrinador. A direita decide quem é. Esse professor aí falou que o golpe de 64 foi um golpe, então ele é doutrinador. Se o mesmo professor falasse que foi a Revolução de 64, eu falaria, não, agora ele está atento aos fatos históricos. Quem decide isso de forma arbitrária é o bolsonarismo. Eles decidem quem é o doutrinador e quem não é. O que a gente sabe que todo professor, todo ser humano tem seu viés político-ideológico, mas existem fatos. Fatos não são narrativas, não são argumentos, são fatos. Fato, por exemplo, que houve um golpe militar em 64 no Brasil, um golpe civil-militar em 64. E esse é o problema. Eles decidem que é doutrinador, atacam as pessoas, perseguem as pessoas. A gente tem um episódio recente, falando ainda sobre educadores, do deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, que perseguiu uma professora que usava uma camiseta e essa professora foi demitida de 2 trabalhos, perdeu 2 empregos. Esse é o método bolsonarista, perseguir professores, perseguir educadores e perseguir educação livre e libertária. Isso é o método bolsonarista aplicado agora nessa fala do Eduardo Bolsonaro. Só aproveitando esse ensejo, que essa fala do William é muito boa, veja que ele fala de doutrinação e em seguida, se vocês pegarem o trecho completo, ele te diz que existe toda uma tradição de 2000 anos, tá? Que agora, de alguma maneira, a esquerda quer subverter. Então tem uma escola, Vivi, que chama perennialismo. Eu não vou ter tempo aqui para os efeitos do nosso comentário, mas o perennialismo do René Guénon, que é uma pessoa que inspira o Olavo de Carvalho, que por sua vez é o guru do bolsonarismo, lida exatamente com esse tipo de doutrina absurda, que existe uma forma certa de viver e que essa forma vem sendo trabalhada por 2000 anos e que agora os progressistas e a esquerda querem subverter. Esse tipo de gente quer te falar de doutrinação. Veja que loucura. Cris. Gente, para a gente aprofundar e, enfim, continuar nesse debate que eu acho absolutamente fundamental isso aqui que a gente está conversando, e que bom, Vivian, que você pediu a participação dos professores, né? Eu sou de uma família de professores, meu pai era professor, minha mãe foi professora, meu irmão é professor, primos professores, então esse é um tema importante, claro, não só do ponto de vista pessoal, é importante para o país. E aí a gente está falando de um projeto fascista muito bem articulado. Então, só para trazer aqui para a lembrança, e também como mais um componente desse debate, ele é tão bem articulado, né, que você via a educação sendo atacada no governo Bolsonaro por todos os lados. Lembra da frase do Paulo Guedes sobre o filho do porteiro? O espanto dele que o filho do porteiro estava na universidade. Porque, para essa gente, as pessoas pobres, né, não podem ir para a universidade, não podem estudar, não podem ascender socialmente por via da educação. E isso a gente ouvia dos próprios ministros da educação. Aliás, uma área do governo Bolsonaro de muita instabilidade, né? Não parava ministro. O governo Bolsonaro teve, se eu não estou enganada aqui, 5 ministros da educação. Teve um que não durou nada, depois entrou aquele Weintraub, aquela figura repugnante que acabou fugindo do Brasil por um tempo, enfim. Até chegar no Milton Ribeiro, que caiu, por quê? Por causa de um escândalo de corrupção. Né? O bolsonarismo, que fala tanto do combate à corrupção, né,
está envolvido em uma série de escândalos de corrupção. Esse ministro Milton Ribeiro, ele sintetiza muito bem, quando foi ministro, ele sintetizava muito bem o projeto fascista. Um ministério envolvido em corrupção, né, mergulhado, aquele caso das barras de ouro, dos pastores, etc. Esse ministro andava armado. Lembram do episódio, ele no balcão lá do aeroporto de Brasília, fazendo check-in, abre a pasta, cai uma arma, a arma dele. E ele também tinha exatamente esse mesmo discurso de que não tem como resolver a desigualdade social pela educação. Quando a gente sabe que a educação, sim, é um mecanismo de acesso, de ascensão social, e nós vimos isso nos governos anteriores do PT, por uma série de medidas na área de educação que permitiram a entrada de milhares, milhões talvez, de jovens, né, na universidade. Várias medidas. A gente sempre lembra da lei de cotas, muito importante, que foi uma decisão do Supremo aplicado pelo governo federal, mas várias outras, o financiamento estudantil, etc., etc., e que levaram à ascensão, medidas que levaram à ascensão social de muitos brasileiros, de muitos jovens brasileiros e brasileiras. E o Milton Ribeiro dizia que não há o que fazer, a educação não tem nada a ver. Tem uma entrevista dele ao Estadão, que ficou famosa, porque ele fala que, bom, a desigualdade social é isso aí, não há o que fazer, né? Ele não via o papel dele como ministro da Educação nesse sentido, de contribuir para a ascensão social. Porque o bolsonarismo e o fascismo são exatamente isso, né? Os pobres não têm possibilidade de ascensão, então é um projeto fascista, armamentista, corrupto, né, e de segregação, o projeto excludente, né? Então, esses personagens, todos que a gente está conversando aqui, eles representam exatamente esse projeto que, mais uma vez, é tão bom falar isso, a gente botou para correr pelas urnas. Pois é, e olha só para a gente ter um momento aqui de ufa, olha que legal que a nossa produção separou para a gente, então, um pedacinho do discurso do reitor da Universidade da Bahia, Paulo César Miguel de Oliveira, que enaltece a língua portuguesa. E a gente, até para a gente encerrar definitivamente, né, essa fase de desmandos e de ignorância, a gente tem esse trechinho do vídeo. Vamos acompanhar, e especialmente para você, professor, que nos acompanha hoje também. O meu último registro é de agradecimento à língua portuguesa, que nos ofereceu um prefixo que desde ontem alegra com cores solares a vida brasileira. O prefixo "i". Vejam como o prefixo nos sugere muitas coisas: imprestável, inominável, inelegível, insuportável. Ah, língua portuguesa, como eu te amo, hein, Cris? Maravilhoso. Eu já tinha visto esse vídeo num grupo maravilhoso, né? Assim, restaurador. E da mesma forma, a Maria Bethânia também num show, né? Ela fala exatamente isso. Inelegível, 8 anos, viva o Brasil ou viva o povo brasileiro, ela fala. É maravilhoso a gente poder... Eu não quero nem comentar nada, Vivi, eu quero só curtir esse momento.